Pois bem, vamos abrir para Efésios capítulo 2, versículos 17 a 22 e vamos continuar com a nossa exposição bíblica da Epístola de Paulo aos Efésios. Amém? Amém. Capítulo 2, versículos 17 a 22. Amém? Amém. Amados irmãos, assim está escrito na palavra de Deus. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém? Amém. Que Deus aplique, amados irmãos, em nossos corações, em nossas mentes e em nossas vidas o texto que acabamos de ler. O versículo 17 diz: E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Cristo evangelizou a paz. Cristo trouxe uma proposta de paz, da qual ele e exclusivamente ele é o fiador, o mediador. Ele é aquele que por meio do seu sangue conquistou a paz com Deus e nos presenteou inteiramente por graça. Cristo trouxe uma novidade de paz. A palavra evangelho significa boas novas, não é isso? Então o homem que vivia em inimizade contra Deus, por meio do evangelho, recebe uma grande notícia. Você pode ter paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, eu sempre que leio este versículo 17 do capítulo 2 de Efésios, imediatamente vem em mente um outro versículo. E eu quero compartilhar este outro versículo com os nossos amados irmãos e amigos, que se encontra em Romanos capítulo 5, versículo 1. Assim está escrito: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que maravilha. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus por Jesus Cristo. Bom, porém o versículo 17, ele mostra-nos duas coisas. Ele diz: e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Bom, obviamente que quando nós lemos esse versículo, a nossa cabeça ela faz duas perguntas. Primeira pergunta: quem eram os que estavam perto? Quem eram os que estavam perto? E a segunda pergunta: quem eram os que estavam longe? E aí nós fazemos a seguinte pergunta: será que a Bíblia responde? Será que a Bíblia mostra quem eram os que estavam perto e quem eram os que estavam longe? Pois nós vamos para a Bíblia procurar respostas para estas perguntas. Vamos abrir as nossas Bíblias para Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Acredito eu que a leitura deste versículo começa a nos dar aí entendimento, conhecimento de quem eram os que estavam perto, certo?
Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, está dito assim: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Bom, quem era aqueles que estavam perto? Os que eram de Jesus, os que eram o seu próprio povo. A nação de Israel, ele foi enviado por Deus aos israelitas, que tinham a lei e os profetas que testificavam de Cristo. A coisa mais natural possível, do ponto de vista de todo o conteúdo bíblico, era os judeus receberem o seu Messias. Todo o conteúdo escriturístico do Velho Testamento aponta para a vinda do Messias. E Cristo tem todos os pré-requisitos do Messias. A palavra de Deus no Velho Testamento testificava de Jesus, certo? Então ele veio para o que era seu, os seus não o receberam. Vamos mais um texto, Romanos capítulo 11, versículo 7. Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 7. Amém. Assim está dito: pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. O que Israel buscava não alcançou. Toda a fala procedente do Velho Testamento para Israel era a busca pelo Messias. Não alcançou. Porém, uma fração dos israelitas alcançaram e os demais foram endurecidos. Por exemplo, quem está escrevendo a epístola de Paulo aos Romanos? Paulo. Paulo é o quê? Judeu. Um israelita, um judeu. Certo? Os eleitos foram alcançados e os outros foram endurecidos. Então, a resposta à primeira pergunta: quem eram os que estavam perto? Os israelitas, os judeus. Certo? Os judeus. A esse povo pertence a palavra de Deus. E Cristo, falando no Evangelho de João, a mulher samaritana, ele diz que a salvação vem dos judeus. O próprio Cristo era um judeu. Esse povo estava perto. Preste atenção: estar perto não implica dizer que está em Cristo. Estar perto não implica dizer que está em Cristo. Está perto, mas não chegou. Certo? Quem chegou a Cristo dos judeus? Os escolhidos por Deus. Amém? Amém. Os outros foram endurecidos, certo? Para que fosse aberta então a porta para os gentios. Quem eram os que estavam longe? Vamos para Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 13. 3 não, 13. Lembrando que a epístola de Paulo aos Efésios é escrita para gentios que foram convertidos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o versículo 13 diz o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Os que estavam longe eram os gentios, mas esses foram alcançados pela palavra de Deus. Qual a condição para que o gentio esteja em Cristo? A palavra de Deus dá: ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido. Então a condição aqui é ouvir o evangelho da verdade e crer. Ouvir e crer. A condição para que o gentio esteja em Cristo é ouvir e crer. Então aqueles que estavam longe, ouvindo e crendo em Cristo como Salvador pessoal, são introduzidos na família de Deus. Amém? Amém. São introduzidos na família de Deus. Versículo 18 diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito.
temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Capítulo 2, versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Bom, quem são ambos? Ambos os povos. Que povos? Gentios e judeus. Um judeu crente é um salvo. Um gentio crente é um salvo. Ou seja, tanto judeu como gentio em Cristo Jesus tem acesso ao Pai, tem acesso à salvação eterna. Texto para tal. Texto, né? Porque nós estamos estudando a Bíblia, e a Bíblia se estuda essencialmente com texto batendo em texto, né? Texto a texto. O estudar a Bíblia não é você fazer discurso bonito, não é você ter uma eloquência de oratória. Estudar a Bíblia é texto tocando texto. Bom, então nós estamos fazendo uma afirmação que ambos os povos são judeus e gentios, mas nós precisamos de textos que venham a comprovar esta afirmação. Vamos para Romanos capítulo 11, versículo 32. Romanos 11. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Se você analisar esse contexto de Romanos capítulo 11, você vai perceber que está tratando da questão de Israel ter sido cortado e da oliveira brava ter sido enxertada. Este capítulo 11 trata exatamente dessa questão. Versículo 19, por exemplo: dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Pois bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbece, mas teme. Então veja bem aí a questão. Os israelitas foram cortados e os gentios foram enxertados. Bom, versículo 32 diz: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Amém? Todos aqui quem? Todos os povos, gentio e judeu. Certo? Então o judeu que era circuncidado na carne sentia-se o grandão, né? E aqui a palavra de Deus está dizendo: Deus colocou tanto judeu como gentio debaixo da desobediência para usar com todos de misericórdia. Então Deus salva um judeu e Deus salva um gentio. Amém? Amém. Ambos estão debaixo dessa misericórdia. Bom, mas nós temos também nesse versículo 18 um termo interessante: no mesmo espírito, não é? Deus salva por meio da sua misericórdia, dá acesso tanto a judeu como a gentio em o mesmo espírito. Que espírito? É muito interessante a gente bater nisso, porque existe uma teologia aversa no que diz respeito ao Espírito Santo de Deus, e nós encontramos uma facção de pessoas que se dizem crentes, implorando, pedindo o Espírito Santo de Deus. Agora, a palavra de Deus diz aqui que ambos têm acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Você só tem acesso ao Pai por meio do sangue de Cristo em um Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então nós vamos para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 9. Assim está escrito: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito,
se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, nós, quando cremos em Cristo Jesus, recebemos da parte de Deus o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Quando nós falamos do Espírito Santo, o Espírito Santo foi uma promessa do Pai, feita por meio de Cristo, certo? Cumprido em Atos capítulo 2, ele veio sobre os apóstolos ali, inaugurando a sua estadia no salvo. Lá no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre o profeta e depois se retirava. A partir de Atos capítulo 2, o Espírito Santo passa a habitar o crente. O salvo é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então é nesse Espírito, no Espírito Santo de Deus, aquele Espírito que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. É nesse Espírito que nós estamos em Cristo Jesus. E se uma pessoa não tem esse Espírito, esse tal não pertence a Jesus Cristo. Nós estudamos recentemente que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Então, sem esse testificar, não somos filhos de Deus, certo? Versículo 14 desse capítulo 8 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Versículo 15: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Certo? Então, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Em o mesmo Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus. Certo? Primeira coisa que nós vimos, que Cristo evangelizou pais. Segunda coisa que nós vimos, que temos acesso ao Pai. Então nós chegamos numa terceira coisa. O fato de Cristo ter nos evangelizado pais, o fato de termos acesso ao Pai, nos transforma no que diz respeito à cidadania e à filiação. Todo ser humano nasce cidadão do mundo, na família de Adão, e no mundo, na perspectiva espiritual. João 8,44 diz: filhos do diabo. Certo? Então, Jesus evangelizou pais, tivemos acesso ao Pai pelo Espírito Santo de Deus, e a consequência disso, versículo 19: assim que já não sois estrangeiros nem estrangeiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus. Então veja bem, houve uma mudança de cidadania, passamos a fazer parte da cidadania dos santos. Passamos a fazer parte da cidadania dos santos e deixamos a família do inimigo e nos tornamos membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Que maravilha! Grande notícia, certo? Então ele evangelizou pais, nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, não somos mais estrangeiros, não somos mais forasteiros, temos cidadania celestial e pertencemos à família de Deus. Veja bem, cidadania celestial. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3:20, assim está escrito: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Qual é a nossa cidadania? Celestial, Jerusalém celestial. Nós temos cidadania celestial. A nossa cidade está nos céus. Nós não somos só terrenos, nós não somos só naturais. Agora nós temos cidadania celestial. Amém? A palavra de Deus é muito clara. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador,
o Senhor Jesus Cristo. Nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A espera por Ele nos dá esperança, nos dá uma expectativa de vivermos em comunhão com Ele, e nós esperamos para quê? Para que haja uma transformação em nosso corpo abatido. Versículo 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Irmãos, Cristo tem poder de sujeitar a si todas as coisas. Que grandes coisas fez o Senhor por nós, e nós devemos estar alegres. Nós devemos estar alegres, porque o Senhor verdadeiramente fez grandes coisas por nós. Então, o fato de termos cidadania celestial e de estarmos esperando o Salvador, nos coloca dentro da bendita esperança. O nosso corpo será um corpo transformado, igual ao corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quando o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Veja bem, o Evangelho, irmãos, é maravilhoso, porque o Evangelho não é um sistema, o Evangelho é uma pessoa. O que é necessário para que um ser humano se torne filho de Deus? Receber a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Não é vir para a igreja, não é ser batizado, não é ofertar ou dizimar, não é cumprir a lei, não, é crer em Jesus como Salvador pessoal. Amém? Amém. A mudança na nossa forma de viver, ela ocorre magnificamente porque nós recebemos Cristo e Ele transforma a nossa maneira de viver. Amém? Cristo é quem transforma, não somos nós mesmos que nos transformamos, é Cristo quem nos transforma para a honra e glória de Deus. Bom, quem crê em Jesus, quem recebe Jesus como Salvador pessoal, tem o privilégio de se tornar filho de Deus para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um texto, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 Pedro 1, 23. Todos encontraram? Amém. 1 Pedro 1, 23. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Sendo de novo gerado, você foi gerado na família de Deus. Você foi gerado por quê? Ah, pastor, eu tive uma forte emoção. Não, ninguém é nascido de novo por uma forte emoção. Ah, Deus me deu um grande livramento. Ninguém é nascido de novo porque Deus nos deu um grande livramento. Porque Deus supriu uma grande necessidade minha. Ninguém é gerado de novo porque Deus supriu uma grande necessidade. Sendo de novo gerado, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Amém? Amém. Fomos gerados de novo pela palavra do nosso bom Deus. É importante estarmos destacando isso. Fomos gerados de novo pela palavra de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 5. Efésios capítulo 1, versículo 5. Fomos gerados e também fomos adotados. A palavra de Deus diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Segundo a vontade de Deus, Ele nos recebeu por adoção em Cristo. Segundo o beneplácito de sua vontade, segundo a muita bondade de Deus, Ele resolveu nos receber como filhos. Ele nos adotou. Quando estamos em Cristo, estamos também adotados
como filhos de Deus. Então nós somos gerados, certo? E nós somos também adotados pelo nosso Deus. Amém? Amém. Gerado e adotado. Gerado e adotado pelo nosso Deus. Bom, esse milagre que aconteceu na nossa vida nos coloca dentro da família de Deus. Família de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 15. Efésios 3, 15. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então a família de Deus, ela está nos céus e ela também está na terra. Não confundir família de Deus com igreja de Deus. A igreja de Deus está onde? Na terra. A igreja de Deus, ela é local e visível. E por ser local e visível, ela está congregada fisicamente em algum lugar. A teoria protestante mistifica a igreja e diz que a igreja é mística e que ela está parte na terra e parte no céu, e que ela não está congregada, que ela está difusa, que ela está em toda parte do mundo, os pés no canto, as mãos no outro e por aí vai. Essa doutrina estranha não tem significação nas escrituras sagradas. Bom, agora a família de Deus sim, a família de Deus está na terra e a família de Deus está nos céus, certo? Efésios capítulo 3, versículo 15. Eu vou ler também o versículo 14, que diz o seguinte: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então toda a família nos céus e na terra. Então veja bem, meus amados irmãos, que maravilha, nós somos da família de Deus, amém? Amém. Você faz parte da família de Deus, eu faço parte da família de Deus, amém?